Temos aqui hoje representante da Venezuela e da Coreia do Norte, né? Fechou. Quem começa? Vai, Gabriel. O país que tem mais liberdade, vai. Começa. Eu acho que você, cara. Não, por favor, vai Agora lá. ficou difícil. Tá Tá, bom, o país tá bom. mais perto, então, vai. O Daqui. país mais perto, tá? Cara, olha, um norte-coreano e um venezuelano. É. Olha, quem é Faltou um comunista... chinês só aqui, né? Quem é comunista, o bicho vai pegar, viu? Semana passada tivemos 2 comunistas aqui. Nossa, era bom pra gente convidar eles também, né? Então, meu nome é José Gabriel, sou da Venezuela. Tô morando há quase 5 anos aqui no Brasil, né? E, cara, eu tô gostando muito do Brasil, sabe? É mesmo? Sim. Vamos falar sobre as diferenças. Vamos falar sobre... E você, Samuel? Pessoal, eu sou o Samuel, Samuca Chang, sou nascido em Itajaí. Ô, Claro. enganaram nós, cara. Trouxeram o norte-coreano do Shopee, cara. Ei. Pais são norte-coreanos? Nasceram na parte norte da Coreia. Tá. E Ué, não é norte-coreano? porque antigamente era um país só. Ah, quando eles nasceram não tava dividido ainda? Não. Ah, faz tempo então, Faz hein? tempo. Tá, Agora estão aqui no Brasil e eu sou candidato a deputado federal. entendi. É. Eu não dá pra perceber, cara. Não? Não dá, né? perceber. Olha só. Galera, é o seguinte, eu não sei como. Se te avisaram, aqui é um programa capitalista, né? É capitalista? Capitalista. Eu Putz, sempre peço nossa, presente. tô no E tem lugar presente. errado. Vocês trouxeram presente inútil pra mim? Eu sou bem capitalista, viu? Ô, dinheiro, cara. Olha só. Você. Cara, Isso é, aqui, é o ó. melhor jeito do convidado voltar. Você fala pra mim sobre um presente investindo. inútil, né? É. Isso aqui não tem coisa mais inútil do Porque que não isso vale aqui. nada? Porque não vale nada. Nunca valeu nada. 100 e Nunca 1000. foi útil. Sério? Você pode ver que eles estão novos. Porque nunca foram usados, porque nunca deu pra usar. Por que não deu pra usar? Porque nunca teve valor. São notas agora atuais. Essa daqui é mais atual. E essa é daqui. mais antiga. Essa daqui é mais antiga, um pouquinho mais Cara, antiga. fazer uma mágica aqui. Não. Ah, olha aqui. Essa daqui, ó, pra você ter uma ideia, esse 100 que tá aqui representa 100 milhões, porque eles tiraram 6 zeros. Caramba. Entendeu? 100 milhões eles 100 cortaram. milhões. É. Eles cortaram zero pra disfarçar, né, um pouquinho. Aqui no Brasil a gente fez várias vezes isso também. Acho que você Na época você do viveu isso, não Cruzeiro, viu? Cruzado, É. Novo Cruzeiro, Novo Vivi. Cruzado, e aí vai. Isso, ia cortando 3-0. 3-0, 3-0, 6-0, e aí vai. Cada dia era um valor, né? Tinha É. que acompanhar o Pô, R, nota R, bonita aqui. Tem um tatu, velho. 2 tatus. Aham, né? aham, tá em perigo de extinção, mas as pessoas comem Comer ainda. tatu é bom. Que pena que dá dor nas costas. Pô, mas legal, estão fazendo coleção de notas já. O pessoal trouxe Libra, né? Que vale bem mais do que o nosso, inclusive. E você, Samuel, o que você trouxe de presente inútil? Eu trouxe. Que susto, ele pegou daqui, né? Aqui, ó. Ah, tá Não, não sou aqui de Bengala, não. Trouxe uma carta de beisebol quando eu trabalhava em uma loja de coleção de cartas de beisebol nos Estados Unidos. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos. E esse é um jogador chamado Fleury. Ele era um baixinho, acho que da sua altura. 1,70? E jogava Ele não é baixinho, é um cara, porra, média altura. Mas ele jogava super bem. E o pessoal sempre abria o pacote e dava carta pra mim, porque eu gostava dele. Valioso esse negócio, não é? Essas coisas, os caras colecionam lá e tal. É. Que legal, mano. Obrigado. E aí, como que é morar no Brasil pra vocês aí? Olha, pra mim tá sendo maravilhoso. É? Não tem melhor lugar do que fora da Venezuela. Como tava o cenário quando você saiu de lá? Olha, eu saí em 2017 e lá a fome tava bem pesada, viu? Na verdade, eu posso dizer pra você que a crise da Venezuela vem muito antes do mundo saber que existia crise lá na Venezuela. Porque esse boom dos migrantes foi o que popularizou mais os venezuelanos e todo mundo começou a olhar pra Venezuela. Olha, o que tá acontecendo? Que todo mundo tá saindo de lá e tá tendo protesto toda hora. Esses protestos já é uma reação tardia. Essa migração é uma reação muito tardia de tudo que vinha acontecendo desde 2006, 2007, com a aplicação de um modelo fracassado, que é o modelo socialista do século XXI, né? Que assim chamava Hugo Chávez. O socialismo misturado com patriotismo, que foi essa a ideia, né? No começo, realmente, o Hugo Chávez ele falava que ele não era socialista. Antes dele se eleger, né? E ele falava simplesmente que ele era patriota, que ele era bolivarianista. O que é uma coisa expansionista? Não, Bolívar foi o líder independentista da Venezuela. A Venezuela antigamente pertencia ao reino da Espanha, né?
era a Capitania General da Venezuela, pertencente ao Virreinato da Nova Granada. Mas a Venezuela não era considerada uma colônia assim que, tipo, vamos lá só para pegar as coisas e ir embora. Não. Tinha faculdade, que inclusive a faculdade central, a Universidade Central da Venezuela foi fundada em 1721, muito antes do que qualquer outra faculdade no continente. Aí, no caso da Venezuela, eles se rebelaram eles se tornaram contra o Império, né? E começaram aquelas guerras, né? Em 1811 foi o primeiro avanço, né? A independência da Venezuela, que foi principalmente com Francisco de Miranda, que foi ele quem criou a bandeira também, com as cores e tudo mais. Sim. Ele foi um dos primeiros rebeldes, né, em contra do Império Espanhol. Após disso, teve muitas guerras e a Venezuela conseguiu, sim, se independizar, né? E se sumou a Colômbia, o Equador e o Panamá para formar a Gran Colômbia, que foi desde 1821 até 1830. Era uma grande nação. Era uma nação com tudo, uma potência, realmente. E era isso o sonho de Simão Bolívar. Tornar praticamente o continente da América do Sul, né? Tudo que é a América Hispana, um país só. Uma potência, para rivalizar contra as potências do norte e as potências europeias. Também, isso mesmo. Hugo Chávez, ele pegou essas ideias de independência, mas ele utilizou uma estratégia mais populista. Eles pegaram, abusaram das nossas indígenas, escravizaram o nosso povo, e também escravizaram os pretos, e abusaram e não sei o quê. A gente tem que trazer conosco sempre essa ideia de nacionalismo, de pátria, de amar nossa nação e tal. E muita gente gostava muito disso. Só que, enquanto ele falava disso, ele também falava da classe trabalhadora, aquele discurso socialista, né? E misturava tudo. Então as pessoas não conseguiam enxergar bem se ele era de extrema esquerda ou era de nacionalista, direita, alguma coisa assim. Até o próprio Bolsonaro manifestou uma vez que ele apoiava o Hugo Chávez. Em 1990 e tantos. Porque ele era uma pessoa nacionalista. Não. Teve um artigo dele sobre isso que ele era naquela época, o Hugo Chávez se tornou muito popular. Porque, Hugo Chávez, a figura de Hugo Chávez, não é uma figura nova. Ela vem de 1992. Por que 1992? 1992. Porque ali ele fez uma tentativa de golpe de Estado no governo de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez era um líder populista que ele, no primeiro mandato dele, aproveitou um boom do petróleo, né? E ele pegou e começou a encher o Estado, a criar um Estado grande, um Estado que pagava tudo. Sim. Subsídio à gasolina, a gasolina se tornou a mais barata do mundo. Subsídio à água, à luz, ninguém quase pagava água nem luz, não tinha nada de conta para pagar, não tinha imposto também. Não tinha imposto ao consumo, somente existia imposto de renda, que era o imposto aplicado às empresas. Tinha uma época que a gasolina era mais barato que a água. É mesmo? Mas isso é um pouquinho mais pra cá. Tá. Um pouquinho mais pra cá, mais na época do Hugo Chávez mesmo. Mas mesmo assim, a gasolina sempre foi muito barata lá na Venezuela. O custo de vida lá na Venezuela sempre foi muito baixo. E muita gente se aproveitava disso e morava. Eu conheci muitos estrangeiros lá na Venezuela. Olha, o cara da padaria era um português. O cara que ajeitava sapato, né? O sapateiro era um libanês. Sim. E o do mercadinho peruano. Tinha chinês, tinha pessoas de qualquer parte do mundo que iam para lá, para Venezuela, para aproveitar essa época que, nossa, que tudo era barato, tudo era quase praticamente de graça. O custo de vida era muito baixo. O Estado, ele estava financiando todos esses custos, né? Todos esses subsídios pelo petróleo e não pelos impostos. Porque não existia quase imposto. Não existia imposto ao consumo, inclusive. Putz, então ele estava usando petróleo para bancar todo o resto. Para bancar tudo. A conta ia chegar uma hora. Isso. E olha só. Isso foi na década dos 70, que teve um boom petrolífero, que o petróleo chegou numa máxima histórica do preço do barril de petróleo por causa da guerra entre Israel e Arábia Saudita, os países árabes, né? Então tinha escassez de petróleo e a Venezuela, olha, exportando petróleo pra caramba. Aí, de repente, calma a guerra e o petróleo começa a cair, o preço do petróleo. Mas as contas estão ali. Alguém tem que seguir pagando essa conta, né? E o Carlos Andrés Pérez, isso foi no primeiro mandato dele, nos anos 70. Ele percebeu que, cara, e agora como é que a gente vai poder pagar todas essas contas?
agora não temos o dinheiro do petróleo. Vamos fazer o seguinte. Mano, naquela época faziam filas os bancos internacionais. Mano? Falei, mano. O cara já tá o cara já tá aqui da quebrada aqui em São Paulo. Eu não tô em São Paulo? É isso aí. Então... Corinthians? Não. O que você torce? Não posso dizer o Tá time bom, porque tá bom. você vai ficar com raiva, eu acho. Não vou, claro que não. Flamengo, rapaz. Flamengo? É. Mas tá em São Paulo e torce pro Flamengo? Não, é por isso que eu tô... Depois você explica por que tá. Por isso que eu tô aqui com medo. Não, relaxa. Então, aí o cara pegou uns empréstimos dos bancos internacionais que faziam fila para financiar o quê? Países petrolíferos. Entendi. Por quê? Porque naquela época, países como Emirados Árabes Unidos, o próprio Catar, eles estavam pegando empréstimos internacionais porque eles não tinham suficiente maquinárias e equipamento para explorar o solo, para extrair o petróleo, o gás e esses recursos naturais, né? Então, os bancos internacionais financiavam tudo isso aí, toda essa exploração do petróleo, tudo isso aí. Só que a Venezuela já tinha a sua infraestrutura já. E essa infraestrutura também tem uma origem histórica bem longa. Esse cara começou a pegar esses empréstimos, mas ele não pegava empréstimo para financiar produção petrolífera, nada disso. Ele pegava empréstimo para financiar subsídio, tudo que é populismo, bolsas, esse tipo de coisa. Para continuar no poder e contentar o povo, para manter contente o povo, né? Daí, os membros do partido dele, que era a Ação Democrática, se revoltaram contra ele por ele ter feito isso. E praticamente não seguiram apoiando ele e ele não conseguiu se reeleger. Depois elegeram outro presidente, um presidente do Partido Conservador, COPEI, que era o Luis Herrera Campins, e esse daí era também um populista. O que ele tinha que fazer ali era tentar pagar esses empréstimos e tentar tirar esses subsídios. Só que se ele tirava esses subsídios, as pessoas iam se revoltar. Olha, agora a gasolina vai ficar mais cara. Então, eu não quero o povo, assim, com raiva de mim. Se eu tirar o subsídio, acaba a gasolina de graça, acaba a água de graça, acaba a luz de graça, acaba tudo isso aí. Então, vamos continuar com esses subsídios. Mas como é que eu vou financiar isso? Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o dinheiro, pouco dinheiro que está entrando aqui do petróleo, que está indo para o setor privado, porque o setor privado precisa dos dólares, né? Para poder comprar maquinárias, equipamentos, qualquer coisa para investir no país. Daí, esse dinheiro que vai para o setor privado, eu vou tentar agarrar ele, né? Não soltar para o setor privado para seguir financiando esses subsídios. E como que ele fez isso? Com um controle de câmbio. Com o controle de câmbio, a economia se fecha. Aí é mais difícil o empresário, o setor privado, ter liberdade para pegar o dinheiro internacional, a moeda internacional, o dólar, que a principal fonte de ingresso de dólar era do petróleo. E esse dinheiro, né, que as empresas precisavam, né, para investir no país, já não ia ser de fácil acesso. Tanto é que, com essas barreiras que ele colocou, a moeda da Venezuela caiu, despencou de um jeito absurdo. Eu acho que foi mais de 4, 5 vezes. Ou seja, o Bolívar estava tipo a 2 bolívares por dólar. Passou a 8, a 6 por dólar. Num dia só. Num dia já teve esse dia é chamado de Sexta-feira Preta, Viernes Negro. Tá. El Viernes Negro. Esse dia foi o começo do declínio da Venezuela próspera que a gente conheceu Isso foi daquelas que ano? épocas. Isso foi em 1982. Então, vamos parar a história aí. Samuel, e aí, cara? Dá um panorama. As Coreias, pós-guerra, tudo que aconteceu até chegar hoje. O que a gente precisa saber, assim? Meus pais, a minha família vem da Coreia, da parte norte da Coreia. Quando minha mãe nasceu, a Coreia ainda era uma parte que era invadida pelo Japão. Que ano que foi que ela nasceu? Nasceu em 48 e o meu pai em 44. Tá. Aí o Japão tinha dominado a Coreia, tinha escravizado as pessoas, os coreanos tinham que falar japonês, tinham que ter nomes japoneses, não podiam ter a cultura coreana. Isso, até que a maior colônia coreana fora da Coreia é no Japão. Então, sempre teve uma repressão, a Coreia sempre foi invadida, sempre foi uma península que sempre teve... Disputada sempre? É. Por quê? Porque ela é estratégica, o lugar dela? Ou não? Estratégica. E a parte de solo, Não tem nada de mineral. Ah, não é? É mais estratégia mesmo. Então, já vivia numa miséria o país. Meus avós moravam na parte norte e começou a ter uma disputa ali do terreno.
E começou a vir regimento, União Soviética para lá. E com a União... Para ocupar, para libertar a Coreia. De quem? Que nem na Polônia também, né? Que eles invadiram e ficaram lá. Depois expulsaram nazistas e ficaram lá. Aí com isso começou a ter a repreensão, começou a ter os problemas de se você não é a favor do regime, e começou a ter a briga, né? Com isso meus avós tiveram com medo de que acontecesse alguma coisa com a família, eles fugiram para o sul. Aí começou a guerra mais ou menos em 53 teve a divisão e eles conseguiram ficar lá para baixo. Mas para baixo no sul. Como que foi essa fronteira? Falaram, é aqui, pronto. Como que foi essa disputa para onde era do norte e onde era do sul? Eles tiveram um limitador que era entre as cidades. Rio, tinha alguma coisa ou não? Tem um rio. Tem um rio, mas assim, é no paralelo 38. Tá. Então, pelo paralelo ali. Entendi. Aí eles demarcaram uma área que você não pode ter nenhuma cidade, você não pode ter nenhuma... É uma zona de confronto. Caramba. Até agora não tem um cessar-fogo atual. Então tem uma divisão... Se alguém atravessar lá, toma tiro. Então teve um cara que tentou pegar um carro do exército, e tentou sair da Coreia do Norte, e ele começou a levar tiro até chegar quase ali na fronteira com a Coreia do Sul. Ele conseguiu ou não? Não, ele foi morto. Preso. Preso. Não se sabe, não sabe o que acontece. Aí meus avós morando na parte sul da Coreia, quando a Coreia era toda destruída, que era um país muito pobre, mais pobre que o Brasil, mais pobre que a África. Meu avô, do lado do meu pai, era taxista, e minha mãe era costureira, meu avô era costureiro também. Começaram a crescer. Meu pai conseguiu fazer faculdade na Coreia, e ele foi enlistado pelo exército sul-coreano para lutar na Guerra do Vietnã, por causa que os Estados Unidos libertou a parte sul do comunismo, e como dívida de países, o meu pai foi para a Guerra do Vietnã. Caramba, a Coreia só se ferrando aí nessas... O pessoal liberta elas e fica uma coisa pior, né? Ele chegou a lutar, então, na Guerra do Vietnã? Mas ele teve Estados Unidos? Estados Unidos. Mas meu pai teve muita sorte, porque durante a faculdade veio um americano para Seul estudar, e meu avô falou assim, eu te dou casa e comida, mas você ensina meu filho inglês. Sei. E meu pai ensinou ele coreano. Porra, então ele já tinha uma vantagem de saber inglês, né? Aí quando o barco chegou no Vietnã, eles perguntaram assim, desceu todo mundo, o batalhão inteiro, perguntaram assim, quem de vocês fala inglês? Meu pai foi a única pessoa que levantou a mão. Aí ele foi o tradutor entre as tropas... Ele era uma peça importante então, cara. Olha só. Aí ele foi o tradutor entre as tropas americanas e as tropas coreanas. Aí, se não fosse isso, eu acho que eu não ia estar aqui. Pior que é. Você vê uma decisão, né? Muda toda a história de aprender inglês, né? De ensinar o coreano e aprender inglês. É muito importante aprender inglês. Tá vendo? Isso é a melhor propaganda de curso de inglês que existe, cara. E esses dias eu tava vendo o vídeo do Nicolas e Nando Moura debatendo, né? Sim. O Nicolas começa a falar, vamos conversar em inglês? Sim. Let's go to talk English. Let's go English. Você viu? Meu Deus do céu. Aí você fechou bem bacana, porque você... I don't understand nada. Os dois não deviam ter falado. Mas aí nos privariam de uma das melhores cenas. Ficou não diria brasileira, mas mundial. É ou não é? Tem até uma animação que fizeram tem uma da animação. hora, mano. Já viu a animação bem que os da caras hora. fizeram? E meu pai voltou pra Coreia depois da guerra e decidiu vir pro Brasil porque pensou que o Brasil era melhor que a Coreia naquela época, em década de 70. Aí minha mãe... Até que era. Até que era. Mas a Coreia seguiu e o Brasil ficou. Aí trocaram essas cartas e rolou um amor. Aí minha mãe tava entre os Estados Unidos e o Brasil, gostou do meu pai e veio pro Brasil. Pra cá na louca, né? Aí depois eles decidiram ir pra Itajaí, que se relembrava a cidade onde meu pai foi quando começou a guerra. Meus avós levaram ele lá pra Puçã, que era uma cidade perqueira, uma cidade portuária, uma cidade com praia. Mas assim, sempre morei com meus avós, sempre morei com a minha mãe, com meus pais, e sempre falava os relatos da guerra, sempre falavam que tudo que acontece no mundo atual,
Uma das coisas que eu conheço o Gabriel é que ele fala dos problemas da Venezuela e eu falo dos problemas que aconteceu na Coreia do Norte. E é muita coisa que acontece com ele, já aconteceu com a minha família lá. Antigamente, Perseguição. arroz branco era o artigo de luxo. É mesmo? Não, lá na Venezuela também. Também? Tu ia, assim, nos bairros tinha aqueles burdel, né? Bordel, tu ia com 1 quilo de comida e podia pegar uma mina aí. Caramba, de tanta falta que tinha. Tanta fome e tanto desespero das pessoas. Pagava um programa com arroz e feijão, cara. E também, assim, é perseguição, porque como o comunismo é contra a religião, eles tinham medo. Você é a favor ou não contra esse regime? Eles batiam em porta a porta, conversavam com as pessoas. Ou até teu vizinho era o dedo duro do... Entendi. Então teve uma perseguição religiosa também? Teve, assim... Porque eles estavam com medo. Ontem na madrugada eu tô sendo atacado por vários comunistas de plantão aqui. Por quê? Mas em relação Porque falam que é uma maravilha lá. Que lá todo mundo tem casa de graça, carro de graça, comida de graça. Tem uma guerra de narrativa que eu não entendo, né, cara? Já veio aqui gente falando que Coreia do Norte é uma coisa, teve gente falando que Coreia do Norte é outra, e fica difícil. Tem gente que fala que você vai lá, mesmo sendo turista, você tem que se curvar para as estátuas lá dos caras. E tem gente que fala que isso é mentira. Você pode entrar no site onde você compra o tour, que o tour inclui a passagem, sendo de Shanghai de avião, não, de Beijing para Pyongyang, ou o trem que sai da fronteira e vai até Pyongyang. O tour, ele explicitamente fala todas as regras. Ele fala que você não pode carregar Bíblia, você não pode tirar foto da metade... Fala que não pode carregar Bíblia. E assim, ontem, por causa que, quer dizer, na madrugada, eu tava verificando de novo... Pra ver se não mudou. Se não mudou. E aí? Eu imagino ele de tantos esses caras ali insistindo. Será que eu tô será que eu tô doido? errado? Não, sou eu. Assim... Que mais? Não pode Bíblia... Tirar foto da metade do corpo da estátua. Ou é inteira ou não pode? Nossa, cara. Você não pode ficar assim com a mão. Apontando? E a coisa mais bizarra é assim, eles falam, eu posso... Mostrar a rola pra estátua, nem pensar, então. Tipo... Só a bunda. A bunda, não pode também. Assim. Não pode. Nossa, cara. Aí eles falam, não, você tem toda a liberdade, você pode pegar um avião, sair daqui do Brasil e ir até lá, ir pra balada, ir conversar com as pessoas, falam que as praias são lindas, você pode conversar com o povo. E não dá, as regras estão ali. E eles tentam enganar todo mundo. É a coisa mais bizarra. E são pessoas que... Não dá para eu pegar um avião e ir pra lá. Não dá, é impossível. É assim, como a gente tava falando... Você tava falando agora. Eu entrei no site de promoção... Vou lá comprar a passagem... Não tem. Como se quiser, dá uma procurada aí no Google. Tenta aí. E lá na Venezuela também São não Paulo... Pyongyang. Da Coreia do Norte. Vê se você consegue. E lá na Venezuela também não tá funcionando muito isso hoje em dia. Você não consegue reservar um hotel também. Reservar hotel. Só através de uma certa empresa de acho que sim, turismo que faz esse tipo de coisa. Alguma coisa ali. Fechado. Lá na Venezuela é assim, mais ou menos. Também? Não é assim livre. Tanto é que muitas companhias aéreas foram embora faz muito tempo de lá, né? E ficou a escassez de aviões, essas coisas. Lá tinha escassez de tudo, né? Tinha escassez de comida. Entendi. Mas só pra terminar sobre a Coreia, então não é lenda desse tipo de coisa. Não. Você pode até entrar no site oficial e olhar assim. Eu quero desviar do meu tour. Quero pegar um carro e ir pra uma outra cidade do interior. Impossível. Putz. Você quer sair um pouco, desviar um pouquinho do seu guia. Não, está proibido. Eu posso conversar com qualquer pessoa, ela chega a entrar no bar e... Eles falam assim, já que você não fala coreano, então dificulta você falar com o coreano. Você tem que estar com o guia para falar com o cara. Você fala coreano? Falo. Eu consigo entender, eu consigo ter uma conversa... Você poderia perguntar para qualquer... Aí você não poderia também. Agora eu não posso mais, porque agora o meu nome tá na lista negra. Por quê? Porque eu falo muito mal. Estamos aqui com a pessoa na lista negra da Coreia do Norte. Isso é demais, cara. Parabéns, viu? Parabéns. E negro, pode entrar lá? Tem essa coisa de raça ou não? Pode. Pode? Então, se a gente pagar uma passagem, sei lá, Coreia do Norte, faz uma matéria pra nós. Assim, deve fazer uma vaquinha. Eu vou. Deve fazer uma vaquinha. Você vai? Eu vou. Fazer um podcast de lá? Eu vou. Vai você. Eu vou. Porque eu tô com medo agora dele estar aqui. Você não apareceu o rosto ainda aqui. Homossexual, pode entrar? Eles são contra. Eu acho que não pode... Eu acho que pode entrar. Pode dar um beijão no outro cara lá na frente dos caras. Pode? Não tem nada escrito que não pode. Não sei.
Não sei. Eu nunca... Quer dizer, eu não sou... Vamos lá. Nunca tentou? Mete um beijão no Paquito só pra ver o que dá. Só pra ver, né? Só de zoas. Pagando bem que mal tem, né? Cara. Mas eu só sei que, assim, a Rússia é contra. Países totalitários são contra. É. Então, como é que... Porque eles também iriam aceitar lá? Cara, eu não entendo, às vezes, porque eu já vi muitos esquerdistas que são LGBT, né? LGBTQIA+. E eles sempre falam bem da Coreia do Norte, mas eu acho que lá não existe liberdade de sexo, por exemplo, né? Ah, eu duvido. Não. Liberdade sexual, né? Aberta, pelo menos, não. E Rússia e No China, privado eles não conseguem nem controlar, mas... Lá na Venezuela, aqui no Brasil tem direitos para a sociedade LGBTQIA+. Lá na Venezuela nunca teve. Não tem? Não existe isso. E em Cuba, tenho certeza que também não existe. É. O Brasil tem direito para isso, tem direito Tem também muita para liberdade. injúria racial. Isso daí não existe na Venezuela. Existem delitos que pode ser relacionado, tipo, na violência. Pum, violência, só que eles catalogam, né, como Sim. racial e tal. Mas não existe uma lei específica para isso, entendeu? O pessoal fica te enchendo o saco falando que você tá mentindo? Fala que eu vivo em viajo, que eu sou mentiroso, que eu sou patrocinado pela CIA. Adoraria ser já patrocinado. também. Eu pago tudo com o meu de próprio dinheiro. tipo, Uma vez você me não falaram pode, você também não pode isso. entrar mesmo assim na É que Coreia? antes de eu começar realmente falar, antigamente era uma coisa mais reservada, assim. Sim. Era só eu, minha avó, minha família, entre a colônia coreana, a gente sempre fica falando assim, meus pais nunca sabiam que o Brasil era tão... tinha um pouquinho mais assim de viés de esquerda. Entendi. Então, minha mãe assim, não parece. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, parece, porque as colônias a colônia coreana é uma colônia que é muito reservada, é muito fechada. E é uma colônia que só fica... trabalha e vai pra casa, trabalha e vai pra casa. Recentemente, os jovens estão saindo mais, os jovens estão se aparecendo mais, igual o louco aqui, tá conversando contigo, se expondo mais. E eu falei pra minha mãe, tem bastante pessoas que têm viés de esquerda, tem bastante pessoas... Vai vir ódio pra cima, ela não acreditava. Aí eu falava assim, tem gente que usa a roupa da Coreia do Norte, tem gente que usa o uniforme da Coreia do Norte. Aí ela começou... Ela não acreditava? Não acreditava. Ela falava que são loucos. E aí eu falo com pessoas mais velhas que sofreram o regime do Japão, quando o Japão é o Império Japonês, e o regime socialista, e eles falam, são pessoas mal instruídas. A gente vive numa liberdade total aqui, a gente pode pintar o nosso cabelo de qualquer cor que a gente quer, tatua qualquer coisa que a gente quer, um Pokémon, um Pikachu, um Darth Vader. Lá eles não podem fazer isso, eles não podem ter óculos de lente amarela, essas coisas. Não. Você vê claramente que as pessoas são muito quadradas. Aí as pessoas falam assim, eu falei pra ele, hoje que teve um cara que falou pra mim, na Coreia do Norte todo mundo ganha casa de graça, todo mundo tem uma carro. É mentira. Como é que vai sustentar um sistema que todo mundo tem casa? Não é verdade isso. Não. Aí vem os lacradores de opinião falar, a gente tem que ter um Estado que controle tudo. Tá, vamos fazer isso, vamos fazer que o Estado controle tudo. Eu dou porrada em todo mundo aqui, eu sou o Estado maior, eu vou controlar. Você vai limpar a privada, você vai limpar a cozinha, e eu que me comando. E isso que acontece lá. Eles não pensam nisso. Eles não pensam que a gente tem uma baita liberdade. A gente tem uma liberdade de religião, a gente tem uma liberdade de pensar o que a gente quer, uma liberdade de decoração, o que a gente quer falar. Se eles estivessem protestando lá, eles iam pra mina de carvão. A nossa educação no Brasil foi muito destruída. A gente vê pessoas que estão jogando Minecraft, aí vem alguém, começa a falar sobre comunismo para ele e eles começam a entrar na período do comunismo. Eu tenho milhares de relatos de jovens que vão pro colegial e falam para mim, Samuca, esse professor tá começando a lecionar marxismo na minha aula de matemática. Eu penso assim, eu tenho que fazer alguma coisa para as futuras gerações. E muitas pessoas me apoiam e eu fico muito grato com isso. Até que foi essa uma das decisões que eu e ele, a gente virou amigo. Porque ele também sabe, ele sofreu o que meus avós sofreram. Ele sabe disso, que é difícil. E é um monte de pessoa enganando e a gente agora vê que eles estão vindo a 1000. Teve um cara que, num podcast, teve... Quanto de visualizações ele teve? Não sei, mas eu vi no podcast que tava quebrando o recorde de audiência e tal. Que o comunismo é bom. Comunista.
Ele falava Deve que... ser aqui no nosso canal, inclusive. O Ian Neves. Exato, é aqui. Então, ele falou um monte de coisa Aí, Ian. Ó, estão falando aqui, Ian. Vamos Rapaz, lá. ele fala tanta coisa. Por exemplo, ele falou que quando a classe trabalhadora toma o poder político, né, o Estado, Sei. o Estado já deixa de fazer sentido e se dissolve. Sim. Só que lá na Coreia do Norte não aconteceu isso, para chegar no comunismo, e tá há mais de 70 anos com isso. Na China também não. Cuba muito menos. Na Venezuela nem pensa em fazer isso. Não existe isso. É uma fantasia. É utópico. Então você escuta alguém comunista falando e ele fala tão fantasiosamente, cara, que tu fica assim, tipo, Você acha olha que falta que um pouco de lindo. realidade de viver Exatamente. nesse lugar de um tempo pra Não, mas ver? a realidade, sabe qual é a realidade que eles abordam? A realidade material do capitalismo. Que a pessoa é explorada, que a pessoa não sei o quê, que você vai ser um miserável a vida inteira, você no capitalismo você não vai ser ninguém na sua... Nossa, você vai morrer de fome, você vai morrer... Cara, olha só a evolução do capitalismo. A gente começou com a revolução industrial, né? No século XIX. De lá pra cá, só tem acontecido melhoras no sistema, só tem acontecido melhoras na população inteira. Olha onde a gente tá. Olha a tecnologia. Eu não estou dizendo que tudo isso aí é causa do capitalismo mesmo, em si, né? Mas, cara, aconteceram melhoras e a gente tem que reconhecer isso. Eu aposto que se Karl Marx estivesse vivo hoje em dia, ele teria se redimido de tanta coisa que ele viu no futuro, porque ele tinha uma visão catastrófica. A visão dele era que o mundo ia acabar e que a revolução era inevitável porque ela ia acontecer, porque o capitalismo trazia consigo isso. A consequência da revolução era uma coisa natural que ia acontecer. Não, nunca aconteceu. Aconteceu, pode ser lá na Rússia, né? Aconteceu aquela revolução do Lenin, mas aquela revolução nem aconteceu no capitalismo. Porque a Rússia não era um país capitalista quando aconteceu a revolução do Lenin. Era um país feudalista. Era um país que era um império e não tinha nem industrialização quase. Não tinha, era um país agricultor. Monoprodutor quase. Então, justamente eles foram que desenvolveram a Rússia. Graças a quê? A utilização da indústria. Porque o próprio Lenin, ele percebeu que quando ele fez a revolução, claro, era um período de pós-guerra, né? Tinha uma crise enorme, gigante, né? Só que eles perceberam também que com as medidas estava piorando o negócio. Muita gente estava morrendo de fome, acontecia muitas coisas horríveis. E ele aplicou o quê? A NEP, Nova Política Econômica, permitindo a atividade da propriedade privada. E começaram a chegar indústrias lá, né? E começaram a industrializar o país. Tudo isso graças a essa decisão que ele tomou, que aceitou uma das características mais importantes do capitalismo, a propriedade privada. Entendi. E é tão engraçado que Cuba agora começou a liberar empresas privadas a entrarem no mercado. Sempre fazem isso. Sempre fazem isso. Venezuela também começou a fazer Venezuela a mesma também coisa. começou com a área de turismo, isso. né? Em Cuba, quando eu fui lá, já tinha, mas... Você foi lá em Cuba? Fui há uns 6 anos atrás, talvez. Por aí. Mas uma solução que eu vejo devia pegar um bando dessas pessoas que pensam que é tão bom assim, fazer uma malinha e ficar 30 dias na Coreia. Chegar lá e começar a vida deles. Ver que se o governo vai dar uma casa para eles, vão ver... lá na Coreia do Norte é proibido ter internet, ter contato por exterior. Os únicos lugares eles utilizam indicadores econômicos. Eles criticam quando a gente usa indicadores econômicos. Como tu vai usar o PIB per capita? Isso não significa que as pessoas são ricas. Como tu vai usar o IDH? Mas eles usam sim, porque eu já vi muitos comunistas falando o IDH de Cuba é maior do que o do Brasil, do que um monte de países capitalistas, não sei o quê. Sabe qual é um dos fatores para calcular o IDH? A educação. E a educação lá em Cuba é liberada, é universal. É básico, ensino médio, universidade, tudo é liberado. Isso faz aumentar o IDH. O IDH de Cuba é assim por causa disso. E não somente a educação, porque o Estado ele consegue suministrar um monte de benefícios, né? E esses benefícios fazem com que o IDH aumente. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão bem, que as pessoas podem comer bem, que as pessoas podem ter um crescimento econômico, ou seja, sair de um nível social para outro.
o que a gente chama de... como é que é? Avanço social. Avanço social. Não me lembro bem. Que é quando a pessoa sai da pobreza para classe média, para enriquecer, se enriquecer. Não existe isso em Cuba. Não existe. As pessoas nascem, vivem a vida inteira, pode estudar, pode fazer de tudo, mas vai se manter sempre pobre. Porque uma pessoa formada de faculdade lá em Cuba, pode ser até da melhor faculdade de Cuba, medicina, advocacia, o que for, ganha bem menos, eu acho que 10, 20 vezes menos do que um pedreiro aqui no Brasil que não teve formação nenhuma. E disso eu tenho certeza. E posso falar também da Venezuela. Lá na Venezuela tem gente muito bem formada. Eu fui formado numa faculdade lá na Venezuela que tentaram lavar meu cérebro, mas não conseguiram. E se eu estivesse lá na Venezuela, eu estaria passando fome. Como que tá lá agora, cara? Eu fui fazer show... Qual que é a cidade, a capital mais próxima Da Venezuela? Boa Vista? Acho que é Boa Vista, não é? É, Boa Vista, a capital do E aí eu fui até Brasil. a fronteira, atravessei pra Venezuela e voltei, cara. Assim, a galera vem pegar coisa básica no Brasil, né, cara? Falta básico, tudo lá. o básico. Falta E tudo antigamente era o contrário, era o brasileiro que ia lá na Venezuela comprar coisa, porque lá na Venezuela sempre os impostos foram muito baixos. Ah, é? É como que nem aqui pro Paraguai. Todo mundo vai pro Paraguai porque o IVA lá, o Imposto ao Valor Agregado, que é o imposto ao consumo, é um só. E é uma taxa de 10% no Paraguai. Enquanto aqui no Brasil tem o ICMS, PIS, COFINS, ISS, e tudo isso aí é o consumo. E se você somar tudo isso aí, passa dos 50%. O que você compra aqui, mais da metade é só imposto. Então, essa era a vantagem que tinha a Venezuela antigamente, que os impostos eram baixos, porque quem pagava o Estado lá na Venezuela não era os impostos, era o petróleo. A maldição do ouro preto. Exatamente. E isso não gera desenvolvimento. Pode ter algumas pessoas que conseguiram se enriquecer, mas a longo prazo isso se torna uma bolha. Entendi. E em relação à liberdade de imprensa, a liberdade de expressão lá, como que tá nesses dois países? Cara, já vi muita perseguição de pessoas que Não, por falam simplesmente... lá falaram que tem oposição, que tem... Existe oposição, sim. Existe. Não, Até lá o Guaidó existe ainda. Ele tá vivo ainda. Lá tem. Mas a imprensa, como que tá lá? É censurada? Pode dizer o que quiser? Pode falar mal do governo? Como que é? Tá, lá existe a Conatel, né? Comissão Nacional de Telecomunicações. É o tipo o quê? Ela colocou uma normativa bem forte, né? De você não poder falar mal de algum político, né? Nem piada, nem fazer piada, porque aqui no Brasil, o brasileiro cansa de fazer piada na internet, meme e tudo mais. Lá na Venezuela não pode. Não pode? Não pode. Quem fizer isso e souber que foi essa pessoa que tá se zoando desse jeito assim, essa pessoa pode ser perseguida. Mas pode ser Tanto presa? é que cancelaram. Antigamente existia programas de humorístico, né? E não tem? Esses programas foram Não, existe. Os sketch. O sketch é tipo quando de faz humor. piadas sobre político. Foram cancelados Não há tem muito mais. tempo atrás. Não, um comediante não pode fazer piada com o presidente, com alguma coisa do país. A menos que ele more fora do país. Por exemplo, a Ilha Presidencial. Nunca ouviu falar sobre a Ilha Presidencial? O que é a Ilha Presidencial? A Isla Presidencial, Isla Presidencial. é um seriado do YouTube, né? Que é uma animação. Foi criada nos Estados Unidos. E tem um humorista que é o... Ele pode ver lá no nome Isla Presidencial. Isla. Ele não pode ISLA Ele não pode Presidencial. Ele não pode pisar na Venezuela. Não, ele não. Se pisar... E, cara, aí sai todos os presidentes da América Latina. Ele todos zoa com todo eles. mundo? Até coloca o Lula joga futebol, viu? Sai jogando futebol. Mas, se um comediante... Eu sou comediante aqui. Se o cara vai num palco, sei lá, se tem um... Deve ter palco. Deve ter palco de comédia lá. Não tem quase. E se alguém vê, ele pode ser preso? É muito perigoso. Mas pode ser preso mesmo? Vocês acham que lá tem esses palcos assim, como aqui no Brasil? Não tem? Não. E nos Estados Unidos hoje tem bastante. Tem muitos venezuelanos fazendo muito dinheiro fazendo isso, esses shows, né? Entendi. Tem um gordinho, ele é gay, né? Mano, mas esse cara é muito engraçado e ele se zoa mete o pau também na do beleza. governo, da ditadura, do lixo de lá, toda hora. Mas ele mora nos Estados Unidos. Mas sabe como ele chama pra gente? Pô, quero ver esse cara. Não me lembro. Ele é um gordinho. É o gordinho. Gordinho venezuelano comediante. Pode colocar comediante venezuelano. Comediante venezolano, né? Em Estados Unidos. Achou da animação da Isla...
Achei o desenho aqui, eu tô colocando, vou colocar ali na tela. legal. Bom. Mas Pode colocar. Vou legal. Mas e a imprensa lá, então também não tem essa liberdade toda que a gente tem aqui? Não, assim, tudo é limitado, né? Mas, olha, estão tentando censurar as redes sociais. As redes sociais é a única saída do povo lá, realmente. Por enquanto. Por enquanto, sim. Tipo, grupos de WhatsApp que ainda são criptografiados, né? Sei. Mas quem tem celular, smartphone, consegue fazer esse tipo de coisa. Consegue compartilhar esse conteúdo. VPN e consegue, também, né? e consegue... Usa VPN. Ó, aí tem o aí. Hugo Chaves. O Hugo Chaves é o da boina vermelha. Pô, parece um pouco animado Tem o aqui. Obama. O Obama tá do lado do Hugo Chaves, né? Que ele é o vilão da série, viu? Sei. E tem o Lula é aquele barbado, aquele de barba cinza. Tá do parecendo lado com- tá Aqui, ó, Michel aqui, o Lula, Bachelet. aqui, o Lula. Tá parecendo com o esse povo, daí é o né? Lula. Evo Morales aqui, ó. Evo Morales é tipo o filho do Hugo Chaves. Boa. É o consentido. Então Ele- aqui a gente vai colocar depois pro pessoal aí também. Mano, lá é em muito casa. engraçado, muito bacana. Que legal o traço. Tem- Cara, parece um pouco carne moída. O pessoal que já veio aqui. Essa daí, a mulher que tá do lado do Hugo Chaves, é a Kirchner. É, a, mas tá da bem Argentina. parecida, cara, tá Aham, bem parecida. Essa daí. E o do lado tem É o Obama aqui, ó. Rafael Correia. É. Do lado. Esse daí são os capítulos mais antigos, né? Mas tem uns capítulos mais novos, onde Isla- eu acho que tem algum capítulo com Bolsonaro, inclusive. A Isla... Isla Presidencial. Isla Presidencial, vamos ver. É muito da hora. E achou quem é o comediante gordinho venezuelano que mora nos Estados Unidos? Ah, não deve... Putz, eu vou fazer uma piada que é foda, mas não deve ser difícil achar um venezuelano gordo, né? Não deve ter muito. Não, mano, não. Não, mas agora ele mora em Miami. esse Ele tipo- mora em Miami agora, cara. É claro que vai ser. comer hot dog. É, agora só no McDonald's, velho. Não, e quem tem direito de se zoar desse tipo de coisa somos nós, né? É, exatamente. Porque a gente viveu esse negócio assim. Não, mas tá de boa, tranquilo, mano. Mas você sente falta do que lá na Venezuela? O que é legal lá Ó, que você sente falta? É, O povo é- A cultura brasileira é diferente, a comida brasileira é diferente, os costumes O que brasileiros. vocês comem lá? Qual que é a comida tradicional? do Arepa, a gente come uma arepa é tipo um pão de milho. Brasil? Tá. E ele é feito de uma massa de milho, né, processada. Não, Bom, existe a massa de milho tipo uma processada, tortilha? mas existe também o jeito tradicional de fazer, né, com uma máquina de moer Sei, milho, sei. né, tal. Daí a gente recheia ela de qualquer jeito, a gente pode colocar feijão preto com queijo ralado branco, que a gente chama ela de dominó por causa da combinação do preto com o branco. Essa daí é a arepa dominó. Tem a reina pepiada, né, que é uma arepa que tem de tudo, quase. Tem Arepa. É. E bebida lá? bebida, o rum. O rum é o característico de lá. Tem Deve, o rum... deve ter rum aí. Tem rum Santa aí, sim. Teresa, olha, se eu tivesse a oportunidade de trazer esse rum pra cá, nossa, É bom? mano, é muito bom.